Vamos adorar ao Senhor, vamos aclamá-lo nesta noite em nome de Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
Deus, aleluia. Louvado é o teu nome. Nós cremos em tuas promessas. Cremos, Pai, naquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Grandes coisas o Senhor ainda fará em nosso meio. Por isso nós estamos alegres, Jesus. Aleluia. Nos rendemos a Ti, Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Você sabia disso? Aleluia. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para aqueles que Te buscam, Senhor, para os Teus filhos, preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Olha para cada um de nós, Senhor.
confortados, que nós somos plenos, que nós somos completos, aleluia. Não há outro lugar melhor onde possamos estar a não ser em tua presença, Jesus. Oh, aleluia. Confiamos em ti, confiamos em ti, Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo entregamos a ti, Senhor. Tudo confiamos a ti. Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso a tua vontade como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oh, aleluia, oh, glória. Louvado é o teu nome, Senhor. Tudo, Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor
ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Oh Senhor, estamos dispostos, Pai, porque sabemos, Pai, que só de ti vem palavra de vida eterna, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Continue adorando ainda ao Senhor através das suas ofertas nesta hora. Continue a sua adoração também desta forma, em nome de Jesus. E seja livre para fazer isso, sem nenhum peso, sem nenhum constrangimento. Aleluia. Por amor ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebranta, Senhor, os nossos corações, Pai, para ministrar a Ti uma real adoração. Aleluia. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, glória! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, O amor que nos constrange. me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, me aproximo, quebrantado por seu amor.
todos os dias, Senhor, a tua presença. Por seu amor. Glória a Deus, aplauda o Senhor, amém. Aleluia. Oh, maravilhoso és tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aviva a tua igreja, Pai. Aviva a tua obra, Senhor, nos meios dos dias. Glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora para a mensagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 10. E aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifício. Pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. O tema da mensagem dessa noite é: na mesa de Jesus, pecadores são bem-vindos. Amém? Você pode repetir comigo? Na mesa de Jesus, pecadores são bem-vindos. Aleluia. E hoje nós vamos participar então da mesa do Senhor. E eu pergunto já logo no início: tem alguém aqui que não tem pecado? Por favor, se você não tem pecado, eu queria que você levantasse a sua mão. E eu vou até você, para que você me passe um pouco da sua unção. E eu tenho certeza que logo, logo você vai ser arrebatado, assim como uma carruagem de fogo desceu para pegar Elias, vai pegar você também. Porque a terra não é digna de ter alguém tão perfeito, tão santo, sem pecado como você. Brincadeiras à parte, amados irmãos, todos nós que conhecemos a palavra, temos consciência de que somos pecadores. Mas a diferença é que antes de conhecer a Jesus, éramos pecadores conformados com o pecado. E não tínhamos a liberdade do poder do pecado, da condenação que o pecado trazia sobre nós. Mas agora, nós somos pecadores lavados, remidos, comprados no sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas somos pecadores. Temos que lutar diariamente contra o pecado. Mas esse texto que nós acabamos de ler, então, nos mostra que Jesus, ele foi ali na casa de pecadores, e nesse lugar aonde ele foi participar de uma refeição. E nessa refeição, amados irmãos, tinha muitos pecadores, de modo que os líderes religiosos, eles ficaram incomodados. Os líderes religiosos, que se consideravam pessoas acima do bem e do mal, superiores, se consideravam como mais santos, eles ficaram muito incomodados. Falou: Jesus, será que ele não sabe que essas pessoas que estão aí ao redor dele são pecadores? Olha aí o que diz. Eles fizeram a pergunta, para os discípulos: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Eu fiz questão de colocar nessa versão para que você entenda que a palavra ceiar, na verdade, era equivalente na época de Jesus a almoçar, participar de uma refeição. A gente, quando ouve a palavra ceia, logo nós pensamos que se trata apenas dessa cerimônia que nós fazemos todo primeiro domingo do mês. Mas ceiar era a palavra comum para aquele que participava de uma refeição na casa de algum amigo ou na própria casa. Hoje eu ceei ali na casa do fulano. Hoje eu ceei na minha própria casa, fiz a minha ceia ali com a minha família. No Natal e no Ano Novo, as pessoas falam: eu fiz a ceia de Natal, eu fiz a ceia de Ano Novo. Por quê? Na verdade, é uma refeição.
quando você se reúne ali, talvez para festejar ou fazer uma refeição comum. Então, eles perguntaram por que ceia, trazendo para os nossos dias, por que ele está almoçando ou jantando com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos, os saudáveis, aqueles que já foram lavados, já foram curados, já foram transformados, eles não necessitam de médico, mas sim os doentes. Você concorda que talvez, se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, ele estaria sentado com pessoas que talvez eu e você não teria coragem de entrar na casa dessas pessoas, não teria coragem de estar perto ou junto dessas pessoas, né? Então ali estavam publicanos, pecadores. Você sabe que esse trecho da história de Jesus, ele é mencionado em praticamente todos os 4 evangelhos. E em alguns eles deixam claro que Jesus, ele não estava ali apenas cercado de publicanos. E que era o publicano? O publicano era um cobrador de imposto que normalmente enriquecia de maneira desonesta. Era um judeu que muitas vezes era tido como um traidor para os israelitas, o povo de Deus, porque ele estava trabalhando para os romanos, que eram os opressores dos judeus. Como eu já expliquei aqui outras vezes, imagina que, de repente, um país invada o Brasil e eles trazem soldados e esses soldados começam a nos oprimir, começam a nos castigar, a nos dar uma vida dura. E, de repente, um de nós, um dos brasileiros, se une a esses estrangeiros que estão nos oprimindo e começa a trabalhar para eles cobrando impostos da gente. E nessa cobrança, eles muitas vezes exageravam, pediam além daquilo que deveriam e acabavam enriquecendo as nossas custas. Como será que a gente viria? Como será que a gente trataria uma pessoa assim? Esses eram os publicanos nos tempos de Jesus. Então, eram homens que viviam do lucro desonesto. Trazendo para a nossa realidade, era como se fosse um político corrupto. E Jesus foi almoçar na casa de um homem assim. E nessa casa tinha outros homens assim. Só que em alguns textos fala que também tinha prostitutas. Jesus, então, ele era chamado daquele que anda com publicanos e prostitutas. E com certeza, eu e você não teria essa facilidade de estar perto de uma prostituta sabendo que ela é prostituta, de estar perto de um político que foi declaradamente corrupto, comprovadamente corrupto. Eu e você não gostaria de estar perto de uma pessoa assim. Talvez, se eu e você estivesse presente perto de uma pessoa assim, nós já iríamos tentar atacar pedras e tentar expulsar essa pessoa de perto de nós, da nossa presença ou do salão em que nós estamos reunidos. Mas Jesus, ele não excluía nenhum tipo de pecador. Ele comia, ele almoçava, ele ceava junto com qualquer tipo de pecador. Só que, como nós falamos, Jesus, ele não estava com esses pecadores para passar a mão na cabeça deles. Então, meus irmãos, nós não somos uma igreja que é liberal no sentido de que nós aceitamos os pecadores, qualquer tipo de pecador, e incentivamos para que eles continuem no seu estado pecaminoso. Nós não somos assim. Mas também nós não somos legalistas ao ponto de achar, aqui é o lugar de gente super santa, existem os super crentes aqui ninguém faz nada de errado, todo mundo é perfeitinho, é santinho, porque isso se chama legalismo, isso é religiosidade, é isso que os fariseus faziam. E foi eles mesmos que mandaram crucificar Jesus, de tanto que eles eram assim, não, tem que ser tudo certinho na lei, por isso eram chamados de legalistas. Então Jesus, ele almoçava com pecadores, mas ele estava junto com essas pessoas, e ele mesmo diz, porque essas pessoas eram os doentes espiritualmente, ele estava ali como um médico, não para permitir que eles continuassem na sua doença, mas para que através dele,
eles encontrassem a cura, porque Jesus é um médico dos médicos. Ele cura tanto a enfermidade física como a enfermidade na alma. E o pecado é a maior doença que existe na alma do ser humano. E Jesus veio exatamente para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio exatamente para acabar com o pecado, para vencer e nos dar a vitória contra o poder do pecado na nossa vida. Mas ele disse para aqueles que ficaram escandalizados, para aqueles que talvez tinham algum tipo de preconceito: nossa, Jesus está comendo com pecadores. Ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Versículo 13 é maravilhoso, ele diz: vão aprender, ide aprender. O que significa isso? Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Então Jesus não veio para salvar quem não precisa de salvação. Jesus não veio buscar quem já é justo. Ele veio buscar o pecador mesmo, para que através dele esse pecador seja justificado. Mas olha que interessante a lição que Jesus deu para esses homens, que eram líderes religiosos. Vão aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus estava citando Oséias capítulo 6, versículo 6. Mas os fariseus, os líderes religiosos, eles muitas vezes se gabavam, porque eles eram aqueles que sacrificavam, que ofertavam mais que todo mundo, que davam o dízimo dos mínimos detalhes. Então eles se gabavam da sua religiosidade. Aí o próprio Senhor Jesus fez questão de lembrar daquilo que o próprio Antigo Testamento falava. Olha, os sacrifícios, as ofertas são para Deus? Amém. Só que sabe o que é mais importante do que sacrifício e oferta para Deus? É a misericórdia. Meu irmão, preste atenção, me ouça. Você poderia dar R$1 milhão de oferta para o Senhor. Se tivesse que escolher entre R$1 milhão em oferta, que seria destinado aos pobres, necessitados, se tivesse que escolher entre R$1 milhão de oferta ao Senhor, e você exercer misericórdia sobre a vida de alguém que precisa de misericórdia, o Senhor, é o que o texto está dizendo, Ele prefere a misericórdia. O que Ele exige de nós, acima de tudo, é a misericórdia. Assim como Ele foi misericordioso com você e comigo, Ele deseja que eu e você seja misericordioso com aqueles que estão ainda na cegueira, que estão no pecado, que ainda estão perdidos, longe de Deus. A pessoa que te ofendeu, a pessoa que pecou contra você, o Senhor, Ele nos ensina até na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Só perdoa devedor quem é misericordioso. E o que o Senhor deseja de nós é misericórdia, não sacrifício. Mais do que estar presente num culto, mais do que trazer grandes ofertas, fazer votos para o Senhor deseja e espera de cada um de nós que eu e você tenhamos misericórdia. E aí fica tudo muito melhor, quando você oferta, mas o teu coração está cheio de amor, de misericórdia. Porque é verdade que muitas vezes as pessoas ofertam para se aparecer, para mostrar que é boa, para mostrar que é grande, para mostrar que é melhor que os outros. Esse tipo de oferta Deus não aceita. Mas aquela oferta que vem acompanhada de um coração misericordioso, de um coração generoso, de um coração que tem amor pelo próximo, essa é a oferta, esse é o sacrifício, este é o culto que agrada o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é apenas a introdução. O primeiro ponto dessa mensagem é: não se sinta superior a ninguém. É verdade que muitas vezes nós pensamos assim: eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não me prostituo, então eu não sou como essas pessoas que fazem isso lá fora. Meu Deus, eu não quero nem chegar perto de pessoas pecadoras. Então a lição que o Senhor Jesus nos ensina é: não devemos nos sentir superior a ninguém. Sabe por quê? Porque no final das contas, diante de Deus, diante de um Deus que é extremamente santo, que é extremamente limpo, meu irmão, até os seus pensamentos,
Até uma mentirinha boba que você conta é um pecado gravíssimo que te torna réu do inferno. Ele, como justo juiz, se ele fosse de fato fazer aquilo que é justo com cada um de nós, e Jesus não tivesse morrido na cruz no nosso lugar, não sobraria ninguém aqui. Todos nós estaríamos condenados. Portanto, diante dele, meu irmão, não existe esse negócio de fato de pecadinho e pecadão. Diante dele, todos nós estamos em culpa, todos nós estamos em condenação. Então, todos nós precisamos da graça de Deus. E você sabe que o maior erro dos fariseus foi exatamente achar, sem perceber, que eles não precisavam tanto assim da misericórdia e da graça de Deus. Até porque eles achavam que as obras deles estavam pagando a entrada, o ingresso para o céu. Eu queria que você acompanhasse comigo Lucas, capítulo 18, verso 9. Diz assim: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Amém? Jesus, antes de iniciar a parábola, ele já disse que essa parábola era destinada a pessoas que confiavam em sua própria justiça. Pessoas que confiam na própria justiça, por mais que não roubam, por mais que não matam, por mais que não são pessoas corruptas, meu irmão, essa pessoa está mais perto do inferno do que uma pessoa corrupta que se arrependeu verdadeiramente. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu estou com isso incentivando você a se entregar ao pecado e deixar de lutar para viver em santidade? Não. Continue andando no caminho estreito. Continue negando a si mesmo e tomando a sua cruz diariamente. Continue lutando contra o pecado, até o ponto de derramar o próprio sangue, como diz a palavra. Mas, nessa luta, entenda, mesmo que você deixou de cometer os pecados do passado, você ainda é um pecador que precisa da graça de Deus. Não confie na sua própria justiça. Não confie nas suas boas obras, porque as suas boas obras não vão te dar salvação. É somente pela fé, no nome, no sangue de Jesus que foi derramado na cruz. É este sangue que nós estamos celebrando e lembrando através do cálice que vamos beber. É através do corpo de Jesus que está sendo simbolizado pelo pão asmo. É somente o sacrifício de Jesus que nos dá o pagamento, de modo que o mérito da nossa salvação não é nosso, e sim de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Não se sinta superior a ninguém. Não confie na sua própria justiça. Lembre dessa parábola. O fariseu que jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo nos mínimos detalhes, olhou para o publicano e falou: ó Senhor, eu te agradeço. Olha que oração mais sem vergonha, né? Eu te agradeço porque não sou como os pecadores, nem como esse homem que está aí. E olhava para o céu com aquela convicção, com aquela certeza. Já o publicano nem ousava olhar para o céu, olhava para baixo e batia no peito, dizendo: Senhor, seja benevolente, tem misericórdia de mim, pecador. Meu irmão, cidadão do céu é aquele que reconhece a sua condição limitada e pecaminosa. É aquele que busca e depende da graça de Deus todos os dias. É aquele que entendeu que a misericórdia de Deus o alcançou e que ele também deve ter misericórdia em relação a outras pessoas. Será que não é por isso que muitas vezes uma pessoa que já teve um passado muito pecaminoso, ela tem mais facilidade de ter misericórdia quando encontra alguém que talvez esteja na mesma situação que ela estava? Então, uma pessoa que vivia talvez na bebida,
Quando ela se converte, ela larga a bebida. Mas aí ela fica mais tolerante. Não é uma pessoa intolerante com uma pessoa que bebe, com uma pessoa que às vezes tem aquele mesmo problema que ela tinha no passado. Então, meus irmãos, não é porque você não teve a experiência ruim no passado, não é porque você, talvez, você possa pensar assim, eu nunca fui mergulhado no pecado. Meu irmão, mas entenda, você também precisou da graça e da misericórdia de Deus. Tenha misericórdia de todas as pessoas. Não importa em que situação, em que estado pecaminoso ela esteja. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que está se aperfeiçoando, buscando ser imitador de Jesus Cristo. Mas igreja é lugar onde todos têm consciência de que perfeito é só o cabeça, que se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, meu irmão, não se iluda achando que você é tão justo, é tão bom. Não, meu irmão, seja como o publicano. Examine-se, não é isso que o apóstolo Paulo disse? Comece a fazer uma análise, ao invés de ficar analisando a vida das pessoas, que o ser humano é assim mesmo, a gente tem essa tendência, né? Não é por isso que Big Brother da vida e coisas semelhantes fazem tanto sucesso? Porque o ser humano gosta mesmo é de olhar e analisar, investigar a vida dos outros. E principalmente de ver o podre dos outros, né? Quando vê alguém brigando, quando vê alguém expondo o seu temperamento explosivo, é aí que dá mais audiência. Mas ao invés de nós analisarmos o erro, a personalidade dos outros, a Bíblia nos desafia a analisarmos a nossa própria vida. Vamos fazer uma investigação, vamos fazer o nosso próprio diagnóstico. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos analisar, será que nós estamos fazendo tudo certo? Se for para julgar, meu irmão, julgue os seus pecados. Amém? Vamos parar, como eu sempre falo, né? Deus não nos chamou para ser fiscal de crente. Ele nos chamou para que cada um de nós ame o seu semelhante, ame o seu próximo. Estenda a mão e que cada um examine-se a si mesmo e procure se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos. Mas quando a gente olha para o outro, às vezes, como diz o próprio Jesus, né, a gente está olhando, né, o cisco no olho, a gente se incomoda, né? Os defeitinhos, as manias, o jeito do outro. Nossa, olha, tem um cisco no seu olho, você não está vendo? E muitas vezes tem um tronco, tem uma trave no nosso olho. Então a gente tem mais facilidade de olhar para o outro do que olhar para nós. Porque a gente não está olhando no espelho constantemente, né? Mas é importante você todos os dias, como cidadão do céu, olhar no espelho, fazer uma reflexão sobre como está a sua vida. Examine você e pare de examinar os outros. Aleluia. Então, meu irmão, nesse texto que nós acabamos de ler, vemos o publicano, então, com humildade. A humildade é a característica do cidadão do céu. A pessoa que toma a ceia não é mais digna do que uma pessoa não batizada, do que uma pessoa que ainda não conseguiu vencer, talvez, os seus vícios, não conseguiu largar completamente o pecado. A ceia é o lugar onde nós refletimos que ninguém é digno, somente o Senhor é digno, porque somente Ele foi perfeito. E através do sacrifício, exatamente por eu não ser digno de salvação, é que existe a graça. A graça é o favor imerecido. É o presente que nós não pagamos e não merecíamos receber. Então não adianta você falar, eu posso, o outro não pode. Eu mereço, eu sou digno, o outro não é digno. Não, ninguém é digno. Mas o Senhor convida a todos, pela graça, pela misericórdia, a participar da sua mesa. Lembrando, nesse texto básico que nós lemos, Jesus estava comendo na casa de... E quem se incomodou com isso? Foi os líderes religiosos, os pastores da época que se achavam mais santos, melhores do que os outros. Se incomodaram, mas Jesus disse, eu vim para eles. Eu vim para buscar, para resgatar quem estava perdido. Eu vim como médico para curar os doentes. Então Jesus não excluía os doentes da mesa em que ele comia. Aleluia. E por que eu e você vamos fazer diferente? Por que eu vou excluir alguém como se eu fosse melhor, como se eu fosse superior? Não, meu irmão, nós não podemos fazer isso. Mateus 21, 31.
Vamos ler a parte B do versículo 31. Está lá no telão. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Palavra forte, hein? Você percebeu o que Jesus acabou de dizer? E ele estava falando para os crentes da época, para os homens de Deus da época. Sabe, os homens que sabiam tudo da Bíblia, que oravam nas praças, que jejuavam, e todo mundo sabia que eles jejuavam, super crentes, super santos. E Jesus disse: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Você acha que eles ficaram ofendidos com isso? Você acha que até eu ficaria ofendido, né? Quanto mais esses que viviam em tempo integral, orando, lendo a lei de Moisés, sentavam na cadeira de Moisés, usavam roupas especiais, eram santos. E Jesus vira para eles e fala: olha, as prostitutas e os publicanos estão entrando nos céus antes de vocês. Mas por quê? Porque Deus tem uma paixão maior por prostituto e publicano? Não. Porque Deus gosta do pecado? Não. O segredo não está no pecado, o segredo está no coração arrependido dessas pessoas. Porque os fariseus também eram pecadores, por mais que eram pecadinhos, só que eles não viam a necessidade de se arrepender. Eles não creram na mensagem de João Batista. Eles consideravam João Batista um louco. Eles não creram na mensagem de Jesus. Não entenderam que precisava da graça de Deus. E aí ele disse: João veio para mostrar o caminho da justiça, vocês não creram. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E pelo contexto subentende que se arrependeram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Então o segredo não é se você comete um pecadinho ou um pecadão, que Deus gosta mais daqueles que têm pecadão, não. É que aquele que tem um pecadão, entre aspas, né? Aquele que tem um pecado mais evidente, mas que talvez traga consequências maiores, que seja mais grave, ele tem mais facilidade de enxergar a própria condição. Ele tem mais facilidade de enxergar que precisa de um Salvador. Já aquele que talvez não mergulhou tanto assim, pode cair na ilusão e na tentação de achar que não precisa de um Salvador, que pode salvar a si mesmo com as suas boas obras. A Bíblia diz que as boas obras são como trapos de imundícia, meu irmão. Era uma linguagem bonita para dizer lenços de menstruação, absorvente usado. É o que o Senhor disse lá no Antigo Testamento. As boas obras, que muitas vezes as pessoas se gabam, eu sou bom, eu faço coisas boas, para Deus é como absorvente usado. O que vale para Deus é um coração quebrantado. O que vale para Deus é alguém que exerce misericórdia. O que vale para Deus é alguém que de fato entende que sem a graça e o perdão de Deus não vai chegar a lugar algum. Aleluia. Então, na mesa de Jesus, pecadores são bem-vindos. Segundo ponto da mensagem, os que tomaram a ceia com Jesus eram pecadores, você sabia? Quem foi que tomou a ceia com Jesus? Jesus só fez uma ceia aqui na terra. E quem foi que participou? Quem participou? Os 12 discípulos, que se tornaram os 12 apóstolos. Eu faço uma pergunta para você. Esses 12 homens eram homens acima da média, eram homens santos, perfeitos, eram homens que ninguém tinha nenhuma acusação contra eles. Era isso? Não. Nós vamos dar alguns exemplos. Apóstolo Pedro. Olha o que Jesus disse para o apóstolo Pedro, um pouquinho antes da ceia, Mateus 16.
verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus estava falando que precisava ser morto, sacrificado, entregue na mão dos pecadores. Pedro falou: não, Senhor, não diga isso, nunca, isso nunca te acontecerá. Parece uma coisa boa de se dizer, né? Não parece? Chego para você e digo assim: ó, eu vou precisar morrer. Aí você fala: não fala uma coisa dessa. Vira essa boca para Deus, o livre. Não, eu quero o seu bem, eu me importo com você, eu te amo. Não fala uma coisa dessa, você precisa morrer. Não, eu não desejo sua morte, não. Parece uma coisa boa. Mas olha o que Jesus disse para ele. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque sem a morte não haveria salvação. Então Pedro, não é que Pedro era um endemoniado. Talvez ele fez aquilo inconscientemente, sem perceber. Talvez não vigiou, não prestou atenção, não lembrava do que as Escrituras diziam sobre o Messias, que era necessário que ele fosse morto, sacrificado para trazer salvação. Mas, sem perceber, Pedro foi usado por Satanás. Pedro foi usado por Satanás. Esse foi o primeiro erro, um dos erros, né, de Pedro. E Pedro tomou a ceia junto com Jesus. Segundo erro, João capítulo 18, verso 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? E é a segunda vez que Pedro tenta impedir, talvez bem intencionado, tenta impedir Jesus de ser preso para posteriormente ser crucificado. Mas ele pega uma espada e corta a orelha de um soldado. Jesus nos chamou para a guerra, esse tipo de guerra física. A nossa luta é contra os homens. Não, Efésios capítulo 6 diz: pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Mas Pedro, por mais que estava ali 3 anos andando lado a lado com Jesus, foi até usado para curar enfermos, mas ele ainda não tinha aprendido que a guerra era espiritual. Por isso ele quis usar a sua espada para cortar a orelha de um soldado. Estava pronto para a guerra física. Foi usado por Satanás, foi agressivo, violento, cortou a orelha de um homem, cometeu agressão física. E por último, o principal dos pecados de Pedro, que foi o mais grave, Mateus capítulo 26, verso 74. Começaram depois que Jesus já tinha sido preso, estava sendo interrogado, torturado, perguntaram se Pedro não conhecia Jesus. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, lembrando que no Sermão do Monte Jesus disse: não jurem por nada. Ele começou a se amaldiçoar e jurar: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Meu irmão, quando Jesus foi preso para ser interrogado, não foi só Pedro que fugiu. Todos os discípulos fugiram e o abandonaram. Todos os discípulos o abandonaram, foram covardes. Não tiveram nem a coragem de falar: eu conheço esse homem. E Pedro, que foi experimentado, ele teve a oportunidade de usar a ousadia e arriscar a própria vida pela fé. Ele negou a sua própria fé, negou que conhecia a Jesus 3 vezes, ao ponto de se amaldiçoar e jurar. Lembrando que Jesus disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, que passar disso é de procedência maligna. Não jurem.
Ele jurou e por 3 vezes negou a Jesus. Você acha que um homem que foi usado por Satanás, imagina que você não sabia de quem se tratava. Eu digo para você assim, olha, hoje, meus irmãos, entrou alguém aqui nessa igreja, vocês não conhecem, mas essa pessoa, esses dias, foi usado por Satanás. Você já ia ficar, opa, peraí, né? Essa pessoa anda armada e cortou a orelha de uma pessoa, e essa pessoa negou Jesus 3 vezes. Você acha que uma pessoa dessa é digna de tomar a ceia, participar da mesa do Senhor? Eu e você. Sejamos honestos, meus irmãos. A gente nem deixaria uma pessoa dessa entrar, não é? Mas ele estava lá, na ceia. Esses são apenas alguns exemplos dos erros, dos pecados de Pedro. Tiago e João, que eram irmãos e eram sócios na pescaria de Pedro e André, em Lucas capítulo 9, versículo 51, Lucas 9, 51 diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo esses, entraram um povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Então eles vão pregar para os samaritanos. Os samaritanos não quiseram receber Jesus. Aí Tiago e João, que eram conhecidos como os filhos do trovão, eram também homens explosivos. Jesus, que absurdo é esse? Nos desprezaram, nós queríamos pregar para eles, nos rejeitaram, não aceitaram a nossa pregação. Mas alguém é obrigado a aceitar a nossa pregação? A gente vai forçar a pessoa? Existe uma religião que faz isso, né? Lá no Oriente Médio, que praticamente força as pessoas a pertencer à religião deles. Se não pertencer à religião deles, eles matam. Mas Jesus falou: eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar. Eu vim para salvar. Então, olha o que esses homens desejaram. Era crente, hein? Andava com Jesus, muito mais perto de Jesus que eu e você. Jesus, quer que manda cair fogo do céu para destruir esses homens? Se eles falaram isso, é porque eles já tinham visto sinais e maravilhas o suficiente para achar que era possível acontecer uma coisa dessa. Eles viram Jesus ressuscitar morto. Viram Jesus fazer o paralítico andar, o cego ver. E viram eles mesmos expulsando o demônio e curando enfermos. Eles pensaram assim: olha, o céu agora está sob o nosso comando. É só a gente mandar, é só dar uma ordem que vai vir os anjos ou Deus vai mandar fogo do céu. Inclusive isso aqui eles fazem uma referência ao que aconteceu com o profeta Elias. Elias orou e caiu fogo do céu. Então eles estavam com uma fé tão grande, entre aspas, né? Estavam com uma fé tão grande no poder de Deus, mas o coração ainda estava longe, ainda, sem amor, sem misericórdia. Só porque os samaritanos não queriam ouvir a pregação, nós vamos destruí-los? Vamos mandar fogo do céu para destruir? Tiago e João também participaram da mesa do Senhor. Pecadores. Segundo erro dessa dupla dinâmica, está lá em Mateus capítulo 20. Nesse erro eles usaram a mãe para ajudar eles. Mateus capítulo 20, versículo 20 em diante. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara no teu reino. Estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos.
Responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha esquerda, à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder esses lugares. Não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Sabe como é o nome disso? Soberba, orgulho. A pessoa que quer se exaltar. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é o coração soberbo, é o coração orgulhoso, que é o oposto de coração quebrantado. Deus está perto dos que têm coração quebrantado, dos humildes, mas Ele está longe dos orgulhosos, dos soberbos, dos que querem ser melhor, ser maior do que os outros. E estava aqui, eram os crentes que andavam com Jesus. Desejaram matar samaritanos e desejaram então um lugar de honra e de destaque. Eu poderia citar aqui Tomé, que todo mundo conhece, até quem não conhece a palavra, até quem não é evangélico sabe que Tomé é aquele que disse, em outras palavras, eu só acredito vendo. Mesmo Jesus revelando para todos os discípulos antes da sua morte que ele morreria, mas ressuscitaria ao 3º dia. Ao ouvir dos discípulos que viram Jesus ressuscitado, que Jesus de fato tinha ressuscitado, ele não acreditou, ele não creu. Ele disse: eu só vou acreditar se as minhas mãos tocarem e se os meus olhos verem os furos nas mãos e se eu tocar no lado e ver o furo no lado dele. Só acredito vendo. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ou seja, Tomé foi um incrédulo, mas era discípulo do Senhor. Foi um dos 12 que participou da ceia, da mesa do Senhor. Temos Judas Iscariotes. Nós vemos naquele trecho onde Jesus estava na casa de Marta e Maria, e uma delas pegou nardo, um perfume caríssimo, uma grande quantidade, despejou esse perfume todo nos pés de Jesus e secou com seus cabelos. Quando Judas viu isso, você conhece o texto, fala que ele ficou revoltado, escandalizado. Ele falou: que absurdo, que desperdício é esse? Esse perfume poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser usado para ajudar os pobres. Nesse mesmo texto, em João capítulo 12, verso 3 ao 6, Jesus disse que, na verdade, ele falou que era para ser vendido perfume não porque se importava com os pobres, e sim porque era ladrão. Jesus já sabia que Judas, por ser o tesoureiro que cuidava ali da arrecadação dos 12 discípulos, Jesus sabia que Judas era um cara ganancioso com dinheiro e era ladrão, era desonesto. Mas Judas também estava na ceia do Senhor. E, por fim, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Ainda estamos no horário, vamos ler os textos para que não fique apenas nas minhas palavras. João capítulo 12, verso 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O escritor, o evangelista João, ele menciona isso com propriedade. Ele era um dos 12. Ele sabia. Jesus, por mais que João não sabia na época, todo mundo ficou sabendo depois, e Jesus com certeza já sabia. Nada escapava aos olhos de Jesus. Então Judas era ladrão, costumava tirar o dinheiro até das ofertas, pegar um pouquinho para ele. As ofertas que seriam para as necessidades de todos ou para ajudar as pessoas, ele tirava um pouquinho para ele. Você pensa que
Era só traição? Não. Judas era ladrão e traidor. Amava o dinheiro. Aliás, um dos motivos pelo qual ele traiu a Jesus foi por causa de 30 moedas de prata. Foi por amor ao dinheiro. Você está entendendo o tipo de gente que participava da mesa do Senhor? Que participou da ceia, e o tipo de gente que Jesus costumava almoçar, era daí para pior. Como já foi mencionado, prostitutas, cobradores de impostos, que eram políticos corruptos. Por último, eu queria citar o próprio autor do texto base. Lucas 5, 27. Olha lá. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Você conhece algum apóstolo chamado Levi? A gente ouve falar que Mateus era um dos 12 apóstolos, porque Levi era um dos nomes que ele tinha. Então ele era cobrador de imposto, publicano. Jesus o chamou, ele abandonou a sua profissão e passou a seguir a Jesus. Levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi, que era o Mateus, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É interessante, como eu falei, essa história está mencionada nos 4 evangelhos. Em Lucas, ele menciona os detalhes. Lucas talvez seja o mais detalhista de todos os evangelhos. Ele detalhou, diferente dos outros evangelhos, ele detalhou que esse publicano que convidou Jesus para almoçar, ele tinha nome, era um dos apóstolos, era Levi, que também era chamado de Mateus. E ele também revelou algo que não está nos outros evangelhos. Ele disse no versículo 32 que Jesus não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Parece que saiu a conexão. Então Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Agora, de acordo com o texto que nós lemos, quem era Mateus, um dos 12 que participou da mesa do Senhor? Ele era um publicano, um pecador. Era como um político corrupto, que eu e você muitas vezes abomina. A gente tem raiva quando ouve falar de um político. Aliás, hoje em dia quase todos, né? Quase todos os políticos. Mas Jesus foi almoçar na casa de um desses, e um desses foi um dos 12 apóstolos, que inclusive participou da mesa do Senhor. O terceiro e último ponto: Jesus aceitava o pecador, mas não o pecado. Amém? E no texto que nós acabamos de ler, ele vai mencionar isso. Tentar conectar novamente. Então, por um lado, meus irmãos, nós entendemos que Deus e Jesus não excluem ninguém da mesa. Ele inclui. Nós, muitas vezes, com a nossa intolerância, com o nosso preconceito, nós excluímos pessoas. Nós, muitas vezes, segregamos, dividimos. Com esse tipo de gente eu ando, com esse tipo de gente eu não quero nem chegar perto. Mas Jesus estava sempre perto de qualquer tipo de pessoa, principalmente daquelas que tinham consciência que eram grandes pecadoras. Mas Jesus muitas vezes não gostava de estar perto daqueles que se achavam mais santos do que os outros. Então, amados irmãos, por um lado, o Senhor não exclui, Ele inclui. Inclusive incluiu os 12 discípulos, que eram um bando de pecador, um bando de gente que, para a sociedade da época, não prestava. Não prestava. Mas Jesus incluiu cada um deles. Por outro lado, Ele não inclui para passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus não está chamando pecadores para falar: pode continuar do jeito que vocês estão.
Eu amo vocês de qualquer jeito. Não. Ele chama os pecadores, como Ele chamou cada um de nós, para que cada um de nós tome vergonha na cara, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados verdadeiramente, abandone a vida pecaminosa. Aleluia. Então Ele convida o pecador para que esse se arrependa. Ele não veio chamar os que têm saúde, Ele veio chamar os doentes. Mas a ideia não é que o doente continue doente. A ideia é que o doente seja curado, seja sarado. O pecador, ele pode vir do jeito que ele está, mas ele vai, à medida que se aproxima de Jesus, sendo justificado, sendo transformado, sendo regenerado, e ele começa a se tornar uma nova criatura. As coisas velhas vão ficando para trás e o que é novo começa a aparecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Para concluir essa mensagem, meu irmão, eu quero repetir. Igreja não é lugar de gente perfeita. Eu queria que você repetisse comigo. Igreja não é lugar de gente perfeita. E sim de pecadores arrependidos. Aleluia. Não pecadores conformados, pecadores inconformados, arrependidos. Sabe por quê, meu irmão? No final das contas, a conclusão de tudo isso é: quem pode participar da mesa do Senhor é qualquer pessoa que entendeu que precisa da graça de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. Amém? Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus está disponível a todo aquele que crê, a todo aquele que estiver disposto a se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Eu queria convidar aqui o diácono David, diaconisa Esther, que nós vamos então ministrar a ceia. Lembrando que toda a ceia nós lemos, né? 1 Coríntios 11. Vou colocar aí para vocês. 1 Coríntios 11, 17. Eu não vou explicar, porque eu já expliquei muitas vezes. Eu só queria que você prestasse atenção. Eu vou fazer a leitura corrida do texto. Só preste o máximo de atenção. Quero pedir atenção até das crianças. É possível entender. Para que você tome a ceia com consciência. E entenda que nós não estamos aqui para fiscalizar ninguém. Estamos aqui para examinar a nós mesmos e convidar todos a se arrepender e reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio. Preste atenção. Nisso, olha o que Paulo está falando para a igreja de Corinto, está falando para crente. Nisso que vou dizer, não os elogio. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a própria ceia, sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Lembre-se de tomar a ceia indignamente, se trata disso. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Ele fala no início e no fim o que é tomar a ceia indignamente. Então, meu irmão, examine-se a si mesmo, se coloque de pé. Cada um tem que examinar a si próprio, nada de ficar examinando o outro. E se você esperar todo mundo para comer, para que todos comam juntos e bebam juntos, você estará tomando de maneira digna, discernindo que o corpo do Senhor que foi partido na cruz foi partido por todos nós, não apenas por mim, não apenas por você, mas por todos nós. O pão é nosso, o pão não é meu, o pão não é só seu, o pão é nosso, o cálice é nosso, porque o Senhor está neste lugar. E Ele nesta casa é o único perfeito, é o único justo, é o único santo. Aleluia. Nós somos santificados. Aleluia. Pode servir o pão. Aleluia, Jesus. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Você pode encontrar paz. Ele perdoa os seus pecados. Ele te consola no sofrimento. Se arrependa dos seus pecados. Só em Cristo o homem se tornou frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Aleluia. Todos pegaram o pão. Levante o seu pão. Lembre que isso é um símbolo, é um memorial. O corpo de Jesus foi castigado, ele foi torturado. Tiraram pedaços do seu corpo. E tudo isso foi por amor a todos nós. Foi por causa dos nossos pecados que o corpo de Jesus foi partido. Ao comer deste pão, nós vamos lembrar: o corpo de Jesus foi sacrificado por mim. Todos então comamos o pão. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos servir agora o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu corpo, Senhor, que foi partido. Seu corpo inerte ali
glorificou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo Ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, no meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus é maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João 3,16 resume toda a Bíblia. É o plano de Deus para salvar a humanidade. Ele nos amou de uma forma que nós não merecíamos. Nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós é digno. É só por graça, é só por misericórdia mesmo. Lembre-se que lá naquela cruz saiu muito sangue. Antes mesmo dele subir à cruz, quando ele tomava aquelas chicotadas, pauladas, bofetadas, tiraram muito sangue dele. E o sangue dele foi derramado para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. O sangue dele foi derramado para nos dar o passaporte para o céu. É Ele que nos salvou da condenação, do juízo, da ira de Deus. Foi o sangue de Jesus. Você está com o seu cálice? Então, em memória do Senhor, todos bebamos o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o... Declare bem forte. estão firmados Levante suas mãos. no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será, Ele é o teu guia. nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Permaneça em Cristo. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer.
Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Vale a pena segui-lo, vale a pena permanecer nele. Aleluia. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena permanecer em Jesus. Sabe, às vezes as lutas podem tentar te fazer desanimar, desistir. Talvez as lutas, as circunstâncias podem fazer você pensar que não vale a pena ser fiel ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que vale sim. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque lá, meu irmão, quando chegar esse dia, quando você e eu entrarmos na eternidade, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Toda dor vai cessar. Não haverá dor, não haverá morte, não haverá maldição, não haverá problemas. Meu irmão, a nossa recompensa está garantida pelo sangue de Jesus. Então permaneça até o dia em que Ele voltar. Ou talvez o dia em que Ele te chamar. Uma hora vai chegar a nossa vez que Ele vai nos chamar. Ou talvez nós veremos com os nossos próprios olhos a vinda de Jesus. Então permaneça firme, meu irmão. Vale a pena, vale a pena. Em nome de Jesus. Vamos então, quer dar algum aviso? Não? Vamos então agradecer e encerrar. Pai, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu de participar da Tua mesa. Não fomos excluídos, apesar de sermos pecadores, o Senhor nos incluiu na Tua mesa. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nos capacita a exercer misericórdia, a sermos tolerantes, Senhor, com os pecadores que estão fora, Senhor, Pai, da congregação, para que possamos atraí-los e aqui eles sejam transformados pelo Teu poder, aqui eles sejam regenerados em nome de Jesus. Meu Deus, nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Eu Te peço, leva cada um, Senhor, cada um de nós, para os nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, nos livra de todo mal. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, meu irmão, Deus te abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus.